Será? aqui. Conseguiu entrar? Entrei. Não? Oi, gente, boa noite. Aqui estamos nós mais um dia. Hoje é o nosso terceiro dia, então, da nossa Semana da Qualidade de Vida aqui no Oncoguia, onde a gente está trazendo temas aí que foram pedidos por vocês, né? Justamente para a gente trazer um profissional, para tirar dúvida, para esclarecer pontos importantes, para desmistificar temas importantes. E hoje a gente vai falar então sobre fertilidade e oncologia, né? Fertilidade e câncer. Tá cheio de dúvida. A gente recebeu dúvidas de todos os lugares. E quem está aqui comigo então é o Dr. Alexandre Lobel. O Dr. Alexandre é especialista em reprodução humana, trabalha em diferentes instituições, né? Mas também no Hospital Albert Einstein. E obrigada, doutor Alexandre. Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. É um prazer estar aqui. Realmente ajudar e contribuir e passar todas as informações que são necessárias para o paciente que recebeu um diagnóstico, que teve câncer, e a gente conversa bastante sobre fertilidade, é um assunto, acho, bastante interessante, que todo mundo tem muita curiosidade, né? Então... eu acho que eu vou começar te perguntando um pouquinho, assim, né? A gente sabe que hoje, infelizmente, o diagnóstico de um câncer, ele tá realmente aparecendo, surgindo em mulheres mais jovens, né? Então, a gente está falando de mulheres em plena fase reprodutiva, né, com sonhos, com projetos aí de maternidade, e o câncer chega, muitas vezes, destruindo tudo isso, né? Acho que a gente sempre fala muito aqui o quanto é muito difícil receber o diagnóstico de um câncer, e junto, né, vários projetos de diferentes frentes acabam sendo ou encerrados ou postergados, né? Eu acho que hoje, talvez essa também seja uma boa notícia. Eu queria te ouvir um pouco, né, assim, pensando numa mulher que... acho que a gente vai falar de homem também, né? Sim. Pensando numa pessoa que recebeu o diagnóstico de um câncer, que é jovem e que tem a possibilidade ainda de ser mãe, de ser pai. Como é que é isso, assim, sabe? Sim. Dá para preservar a fertilidade? Não dá? Tem tempo? Não tem tempo? O quanto você sente que isso está realmente se tornando mais comum? Porque acho que tem aí várias barreiras que a gente pode conversar, mas queria te ouvir um pouco por aí, assim. Perfeito. Tem duas coisas que eu acho que são importantes dentro desse cenário todo que você colocou, que além do câncer ser diagnosticado em pacientes mais jovens, também tem o fato das pessoas estarem postergando a maternidade. E esse é um efeito que a gente tem visto muito nas mulheres. Então, não é infrequente chegar no consultório mulheres acima dos 30, acima dos 35 anos, para a primeira gestação. Eu recebo pacientes com 40 anos que ainda não começaram a engravidar, diferente de nossos pais, nossos avós, que com 30 anos já tinha 2, 3, se você não tinha nenhum filho já estava uma coisa esquisita. Hoje não. Hoje é super comum uma paciente antes dos 30 anos não ter nenhum filho. Então, esse é um fenômeno, e aí vai vir o fato do câncer afetar pessoas nessa idade. O que antes essas pessoas já tinham filhos, então a fertilidade não era uma preocupação, hoje são pessoas que não têm filhos. Então, acaba virando uma preocupação, isso é uma coisa relativamente nova. Se a gente for ver as publicações científicas, as discussões em congressos, são artigos relativamente recentes, porque ninguém pensava muito nisso. E hoje, as pessoas engravidando mais tarde e os oncologistas sendo melhores nos tratamentos, então as pessoas estão se curando do câncer. E agora a gente não pensa só, eu quero que essa pessoa se cure, eu quero que essa pessoa se cure com qualidade de vida. Acho que a ideia dessa semana, essas conversas são essas. E dentro dessa ideia vem a preservação da fertilidade. Então, a partir daí, a gente precisa dividir um pouco entre homens e mulheres, porque senão fica, acho, muito confuso. Então, falando primeiro dos homens, que eu acho que é mais fácil, a gente vai pensar no congelamento de sêmen. E isso vai ser um foco para homens que já entraram na puberdade. Então, o homem consegue produzir espermatozoides, a gente consegue congelar. Esse é um procedimento relativamente simples, rápido de se fazer. Isso está muito mais difundido, é um procedimento que tem até um custo menor. Toda a logística para esse tipo de tratamento é muito mais fácil, porque a gente tem muito mais facilidade de conseguir espermatozoide, que é o gameta masculino.
para a gente conseguir uma gravidez, a gente precisa de duas coisas, três coisas, né? A gente precisa do óvulo, a gente precisa do espermatozoide e a gente precisa do útero. Então, para conseguir o espermatozoide é muito mais fácil. Através de uma masturbação, por exemplo, você consegue, em 3 dias, colher muita amostra, muito material, o que vai dar uma segurança muito grande no futuro para conseguir uma gravidez. Para meninos que ainda não entraram na puberdade, isso já é um pouco mais difícil, a gente pode até conversar mais para frente, mas ainda são técnicas experimentais. Quando a gente fala em mulheres, que talvez é o foco do meu consultório, que eu mais atendo, apesar de atender alguns homens, na semana passada eu atendi 2 homens com câncer de reto, que a gente congelou o sêmen, então foi assim, bem legal poder ajudar esses 2 pacientes. No consultório acaba vindo muito mais mulheres, que é muito mais complexo, a logística é muito mais difícil, mas sim, é possível fazer. Para a gente conseguir congelar óvulos, a gente vai precisar fazer a primeira etapa do tratamento, que é o estímulo ovariano. Então a gente precisa estimular o ovário para pegar esses óvulos. A paciente que vai fazer essa técnica, que é a de preservação de fertilidade, que é o congelamento de óvulos, ela vai passar por etapas muito similares a uma paciente que vai fazer uma fertilização in vitro. Então a gente vai fazer a primeira etapa, que é a estimulação ovariana, a segunda etapa, que é a retirada do óvulo, e aí no laboratório a embriologista vai olhar o óvulo, vai avaliar o óvulo e vai congelar esse óvulo. No momento seguinte, em que a mulher vai estar curada, o oncologista vai falar, está liberada para engravidar, aí sim a gente descongela esse óvulo, fertiliza esse óvulo, forma um embrião no laboratório, que seria o bebê de proveta, né? E aí coloca esse embrião dentro do útero. Então, de maneira muito resumida, muito simplificada, hoje o que a gente tem disponível para preservar a fertilidade dessas mulheres que vão ser submetidas a um tratamento oncológico é essa. Que é o que todo mundo fala de congelamento de óvulos, o tratamento é esse. E como é que é essa coisa do tempo, Alexandre? Assim, tem alguma mulher que assim, que de verdade não pode passar por isso? Tem mulher, assim, esse critério é bem claro, assim? A gente faz algumas avaliações. Então, uma consulta com foco em preservação de fertilidade, ela passa por algumas etapas. A primeira etapa eu chamo de avaliação de risco. Então, eu vou fazer uma avaliação, qual que é o risco daquele paciente, por exemplo, aquela mulher entrando numa menopausa precoce. Ou o risco daquele homem não conseguir mais produzir espermatozoide. Então, essa é a primeira avaliação. Porque se a gente senta e percebe que o risco é praticamente zero, a gente vai falar, será que vale a pena submeter o paciente a um tratamento extra? Além de todo o tratamento oncológico que ele vai passar, será que vale a pena eu submeter ele a esse tratamento que é complexo? Então, a primeira coisa é isso. Então, com essa informação, então a gente avalia que sim, que é um paciente que tem risco, que é um risco moderado ou um risco alto, e aí a gente vai pensar, o que tipo de tratamento que eu consigo fazer? Para fazer o congelamento de óvulo, que é o tratamento esse que demora mais tempo, quando eu falo congelamento de óvulo, a gente também pode fazer congelamento de embrião, que a diferença é se eu tenho espermatozoide, eu posso ou não utilizar. Então, aquela paciente, vamos dar um exemplo, uma paciente de 30 anos, que foi diagnosticada com câncer de mama, e ela é casada, está num relacionamento estável, e a gente pode utilizar o sêmen do marido e formar um embrião. Isso vai gerar uma série de discussões, até éticas, legais, religiosas. Hoje a gente tem feito muito mais congelamento de óvulo, até para dar autonomia para essa mulher. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, então congelando o óvulo eu dou muito mais autonomia. Então acaba sendo muito mais difundido. Então, a pergunta é, eu posso fazer um congelamento de óvulo? O que é esse eu posso? Para fazer essa primeira etapa, que é a estimulação ovariana, a gente conseguir pegar o óvulo, eu demoro, na média, 14 dias. Então, esse contato junto com o oncologista tem que ser muito próximo. Porque se o oncologista falar para mim, olha, para esse paciente eu preciso começar a quimioterapia ou a radioterapia em 5 dias, eu não posso congelar óvulo. Eu não tenho tempo hábil para fazer esse tratamento. Então, essa seria a primeira barreira, que é o tempo, que talvez é a barreira mais importante. Existia uma segunda barreira, que era em relação a pacientes com câncer de mama, porque o tumor ele pode ter receptor de estrogênio e receptor de progesterona, que são hormônios que durante o ciclo menstrual, que durante o estímulo ovariano, eles podem subir muito. Então, se existia esse medo que em pacientes que têm receptores hormonais, eu não poderia estimular. Só que a gente já desenvolveu vários protocolos, e esses protocolos estão muito bem avaliados,
eles estão muito seguros e a gente realmente consegue oferecer esses tratamentos mesmo para pacientes com câncer de mama, que tem receptor positivo. Isso já hoje não é um problema. Tem que ter um cuidado especial, tem que ser um tratamento diferente das outras pacientes, mas dá para fazer. Então essa segunda barreira que antes poderia existir, hoje não existe mais. E aí a terceira barreira é o desejo da paciente. Então tem pacientes que depois da gente sentar e conversar, ela decide por não seguir por esse caminho. Ela, olha, eu vou passar por uma quimioterapia, eu quero focar minhas energias em outro lugar. Não tô com cabeça. Eu não estou com cabeça, eu quero começar meu tratamento. E isso é muito melhor do que a paciente que não sabia que era possível. Então, essa conversa é fundamental. A ASCO, né, a Sociedade Americana, eles, desde 2013, eles publicam isso, que todo paciente oncológico deveria, deveria ser orientado em relação a isso. Mesmo que a gente decida não fazer nada. Mesmo que a gente decida, olha, entendi esse caminho, não é para mim, obrigado. E tudo bem, é melhor que ele decida isso do que caia essa informação no colo dele depois que já passou tudo. Então, essas seriam as barreiras. Mas o principal mesmo é tempo. Tá. E isso a gente está muito em conjunto com o oncologista. E você sente que isso já está mais... acho que está mais na prática do seu dia a dia, assim? Você sente que tem um trabalho mais de parcerias? Acho que talvez a gente tenha, infelizmente, uma grande diferença, claro, do que acontece no plano de saúde, do que acontece no SUS, mas queria te ouvir um pouco. Não, é uma coisa que vem aumentando e a gente tem feito alguns trabalhos em relação a isso, então, alguns simpósios de oncologia, a gente tem conversado em relação a isso, às vezes me chamam para dar alguma palestra para oncologistas, ou a gente tenta fazer uma mesa redonda com grupos. A gente tem tentado divulgar isso, porque assim como a paciente às vezes tem medo de será que tudo bem eu fazer esse tratamento, o oncologista também tem medo. E a gente só vai combater esse medo com informação. E a gente já tem bastante estudos para a maioria dos casos que a gente tem segurança para fazer. Então, o oncologista, quando ele faz um caso, ele faz o segundo caso, ele encaminha, e aí ele percebe que está tudo bem, que o paciente ficou bem, que isso não impactou no tratamento oncológico, ele fica muito mais seguro para encaminhar o caso. E hoje, acho que diferente de 5 anos atrás, 10 anos atrás, está muito mais aberto, essa conversa existe muito mais. Às vezes essa conversa vem do próprio paciente, então às vezes eu recebo pacientes que elas próprias questionaram o oncologista, olha, mas eu li em algum lugar que eu posso ficar infértil. Será que não posso fazer um tratamento? E aí o oncologista manda e a partir daí ele percebe que isso realmente é uma coisa importante. Tem um trabalho muito interessante, ele já é um trabalho mais antigo, mas que pacientes, por exemplo, com câncer de mama, mais de 50% delas, a gestação no futuro era uma preocupação. E que muitas até poderiam recusar um tratamento oncológico se elas soubessem que aquele tratamento fosse prejudicar a fertilidade delas. E assim, tem casos e casos. Tem pacientes que a gente conversa e fala, olha, não dá tempo, não dá para congelar óvulo nesse caso. Não tem o que fazer, assim, para esse paciente, para esse tratamento. Eu imagino também, né, Alexandre, por isso que eu fico imaginando quanto é importante essa parceria e esse trabalho próximo mesmo do onco com o fertileuta, porque vai depender também do estadiamento da doença, sim, né? Claro. Eu acho que do que é possível, do tamanho de uma cirurgia, fico imaginando se for ovário, se for útero, né, que mexe tanto aqui sim. com toda essa região do aparelho reprodutivo, sim. né? Eu sempre brinco na consulta que o oncologista ele manda em mim. O que ele mandar, a gente tem que obedecer. E a partir das diretrizes deles, do planejamento do oncologista, do que dá para fazer, o que não dá para fazer, a gente vai bolar planos. Então, o tratamento de congelamento de óvulos é esse caminho. Existe hoje um tratamento secundário, que ainda em alguns países é considerado experimental, a gente já tem feito alguns casos, que é o congelamento de tecido ovariano. Então, a gente congela um pedaço do ovário, ou um ovário inteiro, de uma paciente. Então, a gente vai utilizar a camada do ovário que é mais rico em óvulos, e a gente congela isso, e aí no futuro, quando essa paciente decidir uma gestação, a gente pode retransplantar, e aí ela pode até engravidar espontaneamente, sem tratamento, só com essa nova cirurgia, mas ela conseguiria engravidar. Então, são tratamentos possíveis, por exemplo, para essa paciente que não tem tempo. É uma proposta. Tem pacientes que, por exemplo, já começaram a quimioterapia. Para o paciente que já começou a quimioterapia, eu não posso
congelar óvulo. A gente não tem segurança se esse óvulo pode dar origem a uma criança mal formada, por exemplo. Então a gente não congela. No momento que a paciente termina a quimioterapia, precisa esperar 6 meses Tá, para eventualmente pegar um outro óvulo. tá. Então às vezes a paciente já fez um ciclo, não deu para esperar. O caso estava muito difícil, o oncologista decidiu começar rápido. Eventualmente, para esses casos, a gente pode congelar tecido ovariano. Tá. Então, outra alternativa. Eu acho que eu vou aproveitar tudo aqui, daqui a pouco a gente começa a fazer perguntas, porque eu acho que a hora que eu abrir a pergunta a gente não volta mais. Então, acho que a gente falou isso tudo antes. E depois, né? Passei pela quimio, não deu tempo de congelar. O que tem hoje, né? Assim, existe a possibilidade, então, das mulheres engravidarem? Risco? Quanto isso também tá real, virou prática Sim, já. sim. Então, algumas coisas em relação a risco, que acho que é 2 perguntas fundamentais. Será que eu engravidar depois de ter tido um câncer, ter feito quimioterapia, radioterapia, é seguro para mim? Do ponto de vista até oncológico, será que isso vai aumentar minha chance de ter uma recidiva? Eu vou ter algum outro problema relacionado a isso? E a segunda pergunta é, eu passei por uma quimioterapia, o meu ovário, por bem ou por mal, foi exposto ao quimioterápico. Será que é seguro para o meu bebê que vai nascer? E essas 2 perguntas a gente já tem a resposta, que é seguro. Tanto para aquela mulher que passou pela quimioterapia, mesmo aquelas que têm, por exemplo, câncer de mama, que tiveram câncer de mama. Ah, mas tem um tumor que já foi curado, será que não pode ter alguma coisinha ali? E a resposta é não, assim, não tem problema. A mulher que foi tratada, foi curada. O oncologista, de novo, o oncologista que manda na gente. O oncologista deu o ok, falou, não, essa paciente está liberada para engravidar, a gente libera. E o que você tem sentido que é considerado um tempo que ele libera? 5 anos mesmo? Ou você já viu menos, mais? Já vi menos. Assim, alguns oncologistas estão liberando com 24 a 36 meses. Claro que vai depender muito do tipo de tumor, mas tem até agora um estudo que está rolando, é um estudo internacional, não é brasileiro, mas que eles estão vendo para liberar entre 18 a 24 meses pós-término da quimioterapia. Uau! E parece que é seguro, tipo de câncer específico? Principalmente para mama, que é a nossa maior preocupação, por ser de novo, um tumor que tem receptor. Então, essa é a nossa maior preocupação. E parece que com 18 meses é seguro, mas isso ainda é um estudo. Então, depende muito do oncologista. Alguns tipos, eles esperam 5 anos. Alguns, eles vão esperar 3 anos, 36 meses. Vai depender um pouco, mas eles têm sido mais permissivos. E aí as duas coisas, Lê. Tanto a mulher que tem o ovulinho lá congelado, ou o próprio embrião, ou começar do zero. As duas coisas são possíveis. As duas coisas são possíveis. Para a mulher que... na verdade, assim, a primeira coisa que a gente tem que ver é se essa mulher, depois da quimioterapia, realmente ficou infértil. E o que é a infertilidade nesses casos? É o ovário parou de funcionar. Essa mulher entrou na menopausa. Então, o primeiro marcador, que talvez é um dos mais importantes, é a gente ver como é que está o ciclo menstrual dessa mulher. A mulher que está menstruando regularmente, a gente faz as avaliações de reserva ovariana, isso através de exames de sangue, através de ultrassom, a gente percebe que está tudo bem, ela tem os folículos, né? Quando a gente fala de folículo, o folículo é a casa do óvulo. Então ela tem óvulos dentro do ovário, ela está menstruando, a produção hormonal dela é compatível com uma mulher que ainda está na vida reprodutiva, ela pode até engravidar espontâneo. Independente de ter congelado o óvulo ou não, ela pode engravidar espontâneo. Agora, se a gente está frente a uma situação que a mulher ela não está mais menstruando, a gente faz as dosagens hormonais, a gente percebe que são valores compatíveis com mulheres que já estão na menopausa, significa que ela não tem mais óvulos naquele ovário. Ou seja, lembra no começo que eu falei, para você ter uma gravidez, você precisa de 3 coisas, do óvulo, do espermatozoide e do útero. A gente pode ter o espermatozoide, que é o parceiro, a gente pode ter o útero, que é dessa mulher, se não foi um câncer de útero, por exemplo, que precisou tirar o útero, mas eu imagino que ela tem o útero, e ela não tem óvulo. Só que ela não tem o óvulo. Então, a gente vai precisar desse óvulo. A gente tem 2 fontes. Ou ela própria congelou, e ela vai utilizar esses óvulos congelados, ou, na situação que essa mulher não congelou, a gente vai utilizar um tratamento que chama ovodoação. Que bom estar falando disso. O que é a ovodoação? A ovodoação é um tratamento quando você pega óvulos de uma outra mulher, que a gente chama de doadora, a gente vai fertilizar com o sêmen do parceiro dessa mulher que a gente chama de receptora, então fertiliza, forma o embrião e coloca no útero da receptora. Ela vai engravidar, ela vai ter o parto, ela vai amamentar, ela vai ficar barriguda, ela vai passar por toda a gestação
igual a qualquer outra mulher. Legalmente, esse filho é da receptora, a doadora não sabe quem é a receptora, essa doação é anônima, ela é não remunerada, tem uma série de regras que a gente tem que seguir, mas assim, eu acho que o mais importante saber é que é uma doação anônima e que a receptora, ela é a mãe daquela criança. De todos os aspectos. Ela vai engravidar, vai ter o parto, ela vai passar por todas as etapas. O grande questionamento é, mas eu vou passar minha carga genética? Não vai, porque quem passa a carga genética é o óvulo. Só que ela vai ter todos os aspectos de uma gravidez. E a similaridade entre os seres humanos é muito grande, o DNA. Você pegar o DNA de um ser humano com de um macaco, é mais de 95% igual. Então, assim, o que é, né, realmente o que a gente está falando de uma ovulação? Qual que é a diferença fundamental? O que a gente faz? A gente pega mulheres que têm características similares. Então, se a paciente que teve o câncer e que agora está na menopausa, ela é uma japonesa, eu não vou pegar uma loira de olho azul igual você para doar o óvulo. Se a receptora é negra, eu não vou pegar uma mulher de pele branca e vice-versa. Então, a gente tenta parear. E isso o Conselho Federal de Medicina recomenda que a gente faça. E aí, na verdade, isso vem dos bancos, né? De mulheres que Sim, se colocam que vai doar para fazer a doação. Perfeito. Isso que não pode ser remunerado também, né? Exato, a doação não pode ser remunerada. A gente não tem, hoje, a verdade é que a gente tem uma demanda muito grande de óvulos doados, e a gente tem poucas pessoas doando. A gente não tem um banco que está ali sentado. Tem mais mulher esperando do que mulher doando. Exato. Tá. Exato. Então, para a mulher doar, em geral, é a mulher que vai fazer tratamento e ela doa parte dos óvulos dela, ou alguém que vem e doa, isso é permitido. Então, tudo isso, todo esse caminho, ele existe, ele é regulamentado. A gente tem uma série de recomendações do Conselho Federal de Medicina. E para homem, né, para a gente não esquecer que também pode ter um homem, mesma coisa. Se o homem, ele não congelou sêmen, a gente vai utilizar um banco de sêmen. Isso é muito mais fácil, de novo, como a parte do homem é mais fácil, até o custo de você fazer um tratamento desse acaba sendo muito mais barato, é mais fácil o acesso, tudo isso. E se o homem congelou sêmen antes, e agora a gente faz um espermograma, que é um exame para avaliar a quantidade e a qualidade dos espermatozoides, e a gente percebe que ele não tem mais espermatozoides, a gente vai usar o doador. Se a gente percebe que ele tem espermatozoides e ele está bem, a gente vai usar o dele. Eu tenho um paciente que está fazendo tratamento comigo agora, que ele teve um câncer de intestino, ele fez quimioterapia, ele fez radioterapia, e ele está super bem hoje, e a gente utilizou o sêmen dele próprio. Ele tinha amostra congelada, só que a gente não precisou usar. E foi super bem, assim, o teste de gravidez está para sair assim, nos próximos dias. Então, bastante ansioso aí para o resultado. Que legal. Olha, eu vou começar aqui nas nossa listinha de perguntas, tá? Bom, então assim, a Ana Marita perguntou para você, né, se todas deveriam salvar óvulos e esperma antes de fazer o tratamento, ou se realmente isso varia conforme os tipos de químio, rádio, câncer. Acho que você já falou um pouquinho sobre isso. Sim, mas para recapitular, então para Ana, a gente tem que avaliar qual que é o seu risco. Então, cada paciente vai ter um risco, isso em geral a gente não consegue dar um número específico, então o seu risco é 27%, a gente não chega nesse grau de precisão, mas a gente consegue avaliar então um baixo risco, que a gente vai considerar menos de 20%, entre 20% a 80%, um risco intermediário acima de 80%, um risco muito alto. Então, por exemplo, o paciente que vai ser submetido a transplante de medula, ele vai ter um risco aí acima de 95%. Tem alguns casos que falam quase 100%, né? Então esse é um paciente de altíssimo risco, que a gente tem que conversar de uma forma mais incisiva, a gente tem que explicar com muita calma. Por exemplo, pacientes que têm tumor de tireoide, que vão fazer uma cirurgia e eventualmente uma iodoterapia, esse paciente, o risco dele é baixíssimo, é menos de 5%, talvez menos de 1%. Então para esse caso, eu acho que vale a conversa, essa conversa pode até ser com o oncologista, se o oncologista se sentir habilitado a isso, porque muitos oncologistas já têm esse conhecimento que a gente tem difundido, e ele pode falar, olha, para o seu caso não tem muita indicação. Para o caso que vai fazer, tem 90% de chance de falência ovariana, falência testicular, olha, no seu caso é mais complicado, eu acho que você deveria conversar com o especialista. Então, é essa avaliação. Todo mundo tem que conversar sobre isso, mas não é todo mundo que tem que fazer o tratamento.
Quer perguntar? Tem Instagram aí? Como estamos? Bastante pergunta. Mas eu queria começar aqui com um comentário da Cíntia, que ela está dizendo: excelente iniciativa de vocês, abrindo a caixa preta do câncer, fazendo-nos sentirmos capazes e não nos vitimizarmos. Parabéns pelo profissionalismo com orientações tão humanizadas. Obrigada, Cíntia. Obrigado, muito legal. E aí a Luciana queria saber, doutor, se há risco para a fertilidade para quem usa Zoladex durante a quimioterapia e depois o tamoxifeno. Tá. O Zoladex, então, para quem não conhece a medicação, a classe dele, ele é um agonista do GnRH, que é um hormônio. Qual que é a ideia do Zoladex? Durante os estudos, a gente percebeu que crianças tinham menos risco de entrar em falência ovariana. Então, as meninas que, por algum motivo, foram submetidas à quimioterapia e que não tinham entrado na menarca, né, que é a primeira menstruação, elas tinham menos risco do ovário parar de funcionar. E qual que foi as teorias que estiveram envolvidas com isso? Que essa menina ela tem menos hormônios circulando no ovário, ela tem menos vasos sanguíneos nesse ovário, ela tem menos estímulos nesse ovário. Então, o que os cientistas pensaram? Vamos pegar uma mulher que menstrua normal e vamos tentar transformar esse ovário num ovário de criança. Como que a gente faz isso? Bloqueando o cérebro. A gente manda informações para o cérebro parar de funcionar em relação a esse ovário. Então, para ele parar de mandar as informações para o ovário. E aí, com isso, a gente poderia diminuir o impacto da quimioterapia. Então, a função do Zoladex uma das principais é essa. A gente tentar deixar o ovário mais em repouso possível para a quimioterapia ter menos ação. E aí, com isso, a gente tentaria evitar os efeitos negativos da quimioterapia no ovário. Então, a teoria é essa. Começou a se pesquisar muito em relação a isso, e é um assunto ainda bastante controverso. A gente tem várias revisões, e cada revisão fala em um caminho. Então, tem alguns pesquisadores que acreditam que sim, que tem um benefício, outros pesquisadores acreditam que não. Como que eu tenho feito na minha prática? É uma tentativa. Por bem ou por mal, é uma coisa que a gente pode fazer que pode ajudar o paciente. Eu não encaro isso como a única forma de preservar a fertilidade. Eu não recomendo que seja a única forma, mas, de novo, para esses casos que eu não tenho tempo, eu não vou congelar o tecido ovariano, então vamos pensar em fazer o Zoladex. Então, o Zoladex ele não prejudica, ele talvez ajude a preservar essa qualidade de óvulos, a quantidade de óvulos. Prejudicar, não. O tamoxifeno, que vai ser uma medicação, em geral, após a quimioterapia, para tentar diminuir os níveis de estrogênio para paciente que tem câncer de mama, A famosa hormonioterapia, que é a hormonioterapia, ele também não prejudica em relação à reserva ovariana, ele não prejudica o número de óvulos no ovário, mas qual que é o grande problema do tamoxifeno? Os oncologistas tendem a usar de 5 a 10 anos. Então, se eu pego uma paciente com 30 anos, que teoricamente está tudo bem, ela começa o tamoxifeno e vai ficar 10 anos, ela vai parar com 40 anos. E a mulher, diferente do homem, que o homem vai renovando o estoque de espermatozoides, a mulher, quando ela nasce, ela define um estoque de óvulos e ela vem ao longo da vida gastando esse estoque. Esse estoque ele não se renova. E essa queda, que em geral é lenta e progressiva, com 37, 38 anos, a gente tem uma perda muito mais importante da quantidade de óvulos e da qualidade de óvulos. Por isso que mulheres acima dessa idade têm uma redução da fertilidade e um aumento da taxa de aborto. Então, se uma paciente está com 30 anos, teoricamente ela vamos considerar presumidamente fértil, com 40 anos a gente já pode ter muita dificuldade. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Muitas vezes, o que acontece? O oncologista planeja 10 anos do tamoxifeno. Chega com 5 anos, então essa paciente que a gente está supondo aí, que está com 35 agora, vamos parar o tamoxifeno e vamos ver se ela consegue engravidar. Ou vamos, eventualmente, nesse momento, pensar no congelamento de óvulos, se ela não quiser engravidar agora. Então, esse é o cuidado em relação ao tamoxifeno. Tem um monte de possibilidade. Ó, tem a Estela, que já tinha mandado pra gente. Ela fala que ela foi diagnosticada com câncer de mama com 26. Olha só. Que ela segue em tratamento e a dúvida dela é: qual é a probabilidade de infertilidade após as sessões de químio? E que, se ocorrer a infertilidade em decorrência do medicamento, se essa será permanente ou se, com o passar dos anos, à medida que o organismo vai se desintoxicando, se a fertilidade volta ao normal. Acho que é bem importante, né, a pergunta dela. Sim, com certeza. Então, em relação à probabilidade da fertilidade voltar, vai depender principalmente da idade da paciente no início da quimioterapia
e do tipo de tratamento que ela vai fazer. Então, tem algumas medicações, então, principalmente os agentes alquilantes, que eles são muito tóxicos para o ovário. Então, se a paciente está utilizando, principalmente, por exemplo, a ciclofosfamida, o paciente que está com ciclofosfamida tem que ter um cuidado especial. Tem outros também, mas essa é a principal que a gente... E o que é o cuidado especial, Lê? É pensar em congelar a óvulo antes de iniciar. Tá. Essa abordagem, essa avaliação. Então, de novo, vai depender de dose e tipo de droga. Como a gente não vai individualizar, basicamente, assim, de maneira muito geral, para pacientes com menos de 35 anos, para tratamento de câncer de mama, em geral, a gente vai considerar um risco intermediário. Isso vai ser de 40% a 60% do ovário dela parar de funcionar depois da quimio. Então, é um risco moderado. Aí. No término da quimioterapia, você vai precisar de um tempo para o ovário voltar a funcionar, caso ainda restem óvulos dentro desse ovário. Esse tempo varia muito de mulher para mulher. Idade, né, também. Varia muito de mulher para mulher. Mais ou menos ele costuma voltar em 1 ano. Mas tem relatos até 2 anos, até um pouquinho mais de ele voltar. Tem um caso bastante interessante e bem bonito de uma paciente que me procurou. Ela já tinha feito a quimioterapia, ela foi um câncer de mama, ela tinha feito a quimioterapia, ela já estava 2 anos sem menstruar. Ela veio no consultório, a gente fez toda uma avaliação, e nessa avaliação eu cheguei à conclusão que o ovário dela, se não tinha esgotado, estava praticamente esgotado. E aí eu conversei bastante com ela, a gente conversou sobre o tratamento de ovodoação, ela topou, e a gente estava naquele tempo de procurar uma possível uma doadora. E aí passou um tempo, ela falou, tô com um pouquinho de dor, uma dor pélvica. Eu falei, vai no seu ginecologista, que ele já te acompanha, ele já te conhece. E aí ele me ligou e me mandou uma foto. Grávida? Ela estava grávida. Que legal. E assim, foi um óvulo que saiu, escapou lá, que estava sobrando, restou lá. Talvez fosse a última esperança dela e ela conseguiu engravidar, nem foi planejado, assim. Foi super emocionante. Depois ela me ligou para contar que o ginecologista chorou na hora que fez a ultrassom, sabe? Ele ficou super emocionado. E, então, assim, pode acontecer, mesmo depois de 2 anos, mas é raro. Então, isso da fertilidade voltando, essa é a avaliação que a gente tem que fazer. E o segmento com o ginecologista ou com o especialista em reprodução. Bom, a Aline Castanho, ela também falou que ela faz 2 anos que ela acabou a químio, câncer de mama também, e que até hoje a menstruação não veio. Se isso é normal... Nossa, meu oncologista aqui na Turquia, olha só, estamos indo longe, diz que não é normal. Para conhecimento, ela toma o tamoxifeno. O tamoxifeno, ele pode interferir com o ciclo menstrual. Tem mulheres que em uso de tamoxifeno não menstruam, mas quando para o tamoxifeno, ela começa a menstruar. Então, é difícil a gente falar em relação, de novo, ao caso específico. Pode ser que ela realmente tenha entrado em falência ovariana, ou pode ser que ela esteja com esse efeito do tamoxifeno. Então, ela pode fazer as avaliações de reserva ovariana, os principais é o ultrassom e o hormônio antimileriano, que é um outro exame que nos ajuda nessa avaliação. Acho que é a pergunta, não sei o nome aqui, Vetro, Berta e Marcelo, que está falando exatamente isso. Quais exames para fazer após o câncer, para saber se ainda pode ter filho? Infelizmente, a gente não tem nenhum exame, nenhuma série de exames que vai chegar na resposta, essa mulher é fértil ou esse homem é fértil. E o contrário também. Difícil ter um exame para falar, essa pessoa está infértil. A única possibilidade de realmente bater esse martelo é ou se a gente tirou o útero, e aí essa paciente não consegue engravidar, ou se ela entrou na menopausa ou o homem não produz mais espermatozoides. Então são as 2 situações que realmente a gente tem certeza que ela não vai conseguir engravidar. Tirou os 2 ovários, por exemplo. Não tem como engravidar com os próprios óvulos. Ela pode utilizar outros tratamentos como ovodoação. A mulher que tirou o útero, ela consegue ter um filho utilizando o útero de substituição, que é pegar um óvulo dela, fertilizar com o sêmen do parceiro dela, com o sêmen de um doador, e colocar no útero de uma outra mulher. Tem tanta possibilidade, né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Eu gosto dessa conversa, eu acho que assim, acho que é um tema tão especial para as mulheres, né? E óbvio, para os homens também, mas acho que mexe mais com a gente, né? Ainda mais. Mas o que eu gosto é que, assim, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente, assim, não sabia desse monte de coisa que você está falando, assim, né? Acho que isso é especial da questão da doação, né? Da possibilidade da barriga de aluguel, disso que você falou do ovário, né? De congelar ali o tecido ovariano, muito legal. Tem pergunta aí, Sim.
A Vida e Bebê gostaria de saber, doutor, como é o preparo do endométrio para a transferência do embrião quando a mulher já está na menopausa? Então, só para, acho que, Olha, tem contextualizar, o pessoal tá já muito ensinado, essa né? daí Já já sabe vem com uma tudo, é pergunta ótimo. complexa. Ótimo. Então, só para explicar um pouquinho dessa pergunta, quando a gente vai fazer um tratamento de fertilização in vitro, que é esse tratamento que está sendo proposto, a gente tem um embrião congelado, e aí a gente vai preparar o útero para receber esse embrião. O útero também, assim como o ovário, ele também precisa passar por uma série de modificações para receber a gravidez. E num ciclo natural, então a mulher que vai tentar engravidar em casa, a gente tem dois fenômenos. A primeira etapa é o ovário libera um hormônio, que chama estrogênio, que é um dos hormônios femininos, e depois da ovulação, tem a liberação de um segundo hormônio, que é a progesterona. Nesse caso específico, a mulher não está mais menstruando. Se ela não está mais menstruando, ela não está mais ovulando. Então, o ovário ele não produz mais esses hormônios. Então, a gente precisa fazer uma reposição desses hormônios. Então, o que a gente faz? É o que a gente mais popularmente fala, você está preparando, é como se estivesse falando para o teu corpo que você vai engravidar, Exatamente, né? Exatamente. Então, a gente faz a primeira etapa igual o ovário faz, só que eu dou esses hormônios para a mulher. Então, a gente faz uma primeira etapa que eu dou só o estrogênio, e aí no momento que a gente vai planejar o descongelamento desse embrião e a transferência desse embrião, a gente dá a progesterona. Então, a gente faz isso de forma exógena, né? O médico que vai dar esses hormônios. Muito legal. Tem mais aí? Eu tô Sim. com a minha listinha aqui. A Anne, do Sobreviver ao Câncer de Ovário, ela gostaria de saber se existe a necessidade de um estudo genético para uma paciente que quer engravidar. Boa pergunta. Uau. Bastante complexa, mas vou tentar esclarecer. Tem algumas coisas que a gente vai levar em consideração quando você vai liberar uma gravidez. A questão, então, por exemplo, uma paciente que tem uma mutação de BRCA. Aquela mutação, essa mulher pode passar ou não para um futuro bebê. Essa é uma mutação que não é 100% letal. É claro que a gente não gostaria de passar essa mutação, mas você ter a mutação não significa necessariamente que você vai ter um câncer. Então, essa é a primeira questão. Será que a gente pode contraindicar uma gravidez para essa mulher? Eu acho que não. É possível fazer estudo genético? Sim, é possível. E hoje a gente tem tecnologia. Então vamos imaginar que eu tenho uma paciente que tem uma mutação de BRCA e ela não quer passar aquela mutação. Ela sofreu com câncer, ela não gostaria que o filho dela fosse portador dessa mutação e corresse um risco. A gente consegue formar um embrião no laboratório, a gente consegue biopsiar, então fazer uma biópsia desse embrião antes de colocar no útero. A gente consegue identificar algumas alterações cromossômicas, então, por exemplo, um bebê com síndrome de Down ou com algumas outras síndromes, e a gente também consegue fazer a pesquisa daquela mutação específica. E a gente só vai transferir o embrião se ele não tiver mutação. Então, isso é possível, isso é viável. Então, assim, faz sentido você fazer uma pesquisa genética, eventualmente, para um paciente jovem que teve um câncer, para saber se tem aquela mutação. Então, por exemplo, um paciente com Li-Fraumeni, que é uma mutação talvez mais grave ainda, mais perigosa, que tem muito mais risco. Então, a gente pode fazer essa pesquisa, mas não é uma coisa obrigatória. Eu acho que vai dar discussão muito com o médico se realmente a gente vai fazer isso, se a gente vai buscar essas alterações, e até dá para partir para um campo ético, né? Se é ético você discutir isso, mas é possível sim, a gente tem feito e tem bastante resultado. Eu vou ler esse depoimento aqui, né? Porque é compridinho. Olha só, a Nilva tá falando que ela tá amando o tema. Obrigada, Nilva, que bom que você tá aí com a gente. Ela fala que ela teve leucemia mieloide aguda em 88. Que ela precisou de químio, de rádio, tratamento de tuberculose, fez 2 ciclos de aracetim, dose alta, e aí ela fala que ela teve uma gravidez tubária, depois com grave hemorragia em 89, que o marido fez vasectomia, e 10 meses depois eu engravidei novamente. Hoje meu filho tem 28 anos, Legal. Sou muito feliz e grata por tudo que recebi da vida da medicina de Deus. Que bom, Nilva, obrigada pelo depoimento, que bom que você está acompanhando a gente aí. Pergunta, Deve. A Bia gostaria de saber, doutor, se uma mulher com tumor de mama triplo negativo e que vai começar o tratamento pela neoadjuvância, se ela pode congelar os óvulos. Pode.
De novo, vai vir a discussão com o oncologista. Tem algumas pacientes que vão fazer a quimionel que o oncologista julga que não dá para esperar essas 2 semanas. Então, nesses casos, a gente ou faz o congelamento de tecido ovariano, ou a gente vai fazer essa conduta de expectante, aguardar o final da quimioterapia e reavaliar essa paciente. Uma coisa que é bem legal de comentar é que os tratamentos de fertilização in vitro, congelamento de óvulo, classicamente, começa a partir de uma menstruação. Então, a gente espera a paciente menstruar e aí começa a contar esses 12, 14 dias. Por causa dos pacientes oncológicos, foram desenvolvidos alguns protocolos que a gente chama de random start, ou o início aleatório. Então, a gente percebeu que dá para começar um tratamento independente da fase do ciclo menstrual que a mulher está. Segunda onda, né? Que vai ser, falar segunda exatamente, onda. A segunda onda e algumas mulheres têm até a terceira onda. Então, assim, a gente poderia começar esses tratamentos em qualquer fase do ciclo. E isso, graças aos estudos em paciente oncológico, hoje a gente até tem feito isso para pacientes não oncológicos, em alguns casos específicos. Então, antes o que a gente achava que espera menstruar, e às vezes a paciente ainda demora 2 semanas, então aquelas 2 semanas viravam 4 semanas, e a oncologista ficava mais receoso ainda. E aí a gente agora pode começar em qualquer fase do ciclo, então isso também tem ajudado muito os pacientes oncológicos. Muito legal. Ó, tem da Mariana aqui, acho que a gente já repassou, mas acho que vale se voltar. Existe uma orientação mínima de tempo após o fim da químio para engravidar. E ela tá falando até que assim, pensando no caso de já ter o ovulinho congelado. E aí, mesmo congelando os óvulos, com a idade é mais difícil engravidar? Acho que você já falou tudo isso. Mas assim, é uma coisa legal de recapitular, que é o seguinte, depois que você termina o tratamento oncológico, quem vai falar a hora que podemos ou não liberar uma gravidez é o oncologista. A gente precisa de um tempo mínimo de 6 meses, para ter certeza que não tem mais nenhum efeito da quimioterapia naquele ovário. Em geral, a gente acaba esperando um pouquinho mais, que é o oncologista ter segurança em relação ao tratamento oncológico, que não vai precisar nenhuma complementação, nada disso. Agora, a coisa que eu acho que é interessante é que quando a mulher congela o óvulo, a chance de gravidez dela está relacionada à idade que ela congelou aquele óvulo. Então, a paciente congela com 30 anos. Ela chega com 45 para engravidar, a chance dela engravidar é como se ela tivesse 30 anos. Porque o que vai falar é a qualidade do óvulo. Falando em relação à gravidez, o útero sofre muito pouco com o avançar da idade. E você vê essas notícias de mulheres de 60 anos, 70, teve uma indiana com 70 anos engravidou. Ela foi com óvulos doados, não foi com pressão alta, diabetes, isso vai aumentar alguns riscos. Você tem uma gravidez ali um pouco que merece mais cuidado. Exato, você tem uma gravidez um pouco mais de risco, mas dá para engravidar. Então, se a mulher congelou o óvulo, a taxa de gravidez dela é do congelamento. Sabe, Lê, eu acho que essa é uma informação, né, que eu também... Eu fui mãe mais velha, né, assim, e eu fiz FIV também. E eu senti muita falta, assim, de verdade, de que... Né, e dessa informação, né, de que realmente... primeiro que a gente, né, que o nosso óvulinho vai envelhecendo, e eu acho que essa é uma informação importante, né, para você trazer aí para as mulheres em geral, que independente, agora sem pensar na mulher que realmente está passando pela questão do câncer, essa informação do congelamento de óvulo, né? Porque acho que é o que você começou falando, a gente está deixando para ser mãe depois, e isso está ficando... E a gente paga caro por isso, Sim. né? Muito mais difícil engravidar depois, né? E aí acho que falando mais especificamente desse procedimento do congelamento de óvulo para quem não tem o câncer, assim, isso está mais acessível? Vamos pensar um pouco em preço? Você tem algum programa disponível para quem não tem plano de saúde? Então, esses tratamentos de reprodução humana, nenhum desses tratamentos tem cobertura de nenhum plano. Ele não tem cobertura no rol da ANS. Então, não tem nenhum plano envolvido. Nisso, está todo mundo igual, né? Exatamente, está todo mundo igual. É um tratamento ainda caro, todos esses, porque são tratamentos que a gente utiliza medicações, que são medicações caras, a gente utiliza material importado e a gente tem que ter bastante cuidado, porque quando você congela o óvulo, eu sempre falo que não é um seguro.
Porque quando você tem o seu seguro do carro, você sai aqui, bate o carro, você liga pro seguro, ele vai pagar. E aqui a gente não está fazendo um seguro, não estou congelando um nenenzinho no laboratório. A gente está congelando uma chance de gravidez no futuro. Então é sempre essa perspectiva que a gente tem que ter. E como você está depositando uma certa esperança naquele óvulo, naquele sêmen, a gente precisa garantir muita qualidade. Então tem que ter um cuidado muito especial. E para isso a gente acaba usando muito material que acaba sendo materiais caros. R$ 25.000, alguns tratamentos ainda mais caros, vai depender de caso a caso. Mas a recomendação é assim, tem uma idade que você, assim, se tiver alguém aí com 33 anos nos ouvindo, assim, né? Tem uma recomendação, assim, de falar, opa, vai, né? Se não tem no radar, né? Ser mãe tão cedo. O que eu... E quer ser mãe, né? Porque tem mulher que tem isso muito claro, muito definido. Né? Sim. E tem mulher também que não tem muito definido e de repente acorda e fala, eu quero. Eu quero, exatamente. E muda e desperta esse desejo da maternidade. Não existe uma idade limite para congelar óvulos, independente se é paciente oncológico ou não. Quanto antes, melhor. E aí a gente vai ter uma discussão de custo, risco, benefício. Então, se eu falar quanto antes melhor, quer dizer que uma paciente de 18 anos é melhor? É melhor. Só que a chance de uma mulher de 18 anos precisar desses óvulos, talvez é pequena. Ela tem muito mais chance de conhecer uma pessoa, ela vai ter tempo de conseguir engravidar, e provavelmente ela não vai precisar desses óvulos no futuro. Diferente da paciente de 40 anos, se ela chegar, eu não tenho parceiro e eu quero engravidar no futuro. A chance dela precisar desses óvulos com 40 anos é altíssima. Só que a qualidade desses óvulos vai ser menor e a quantidade desses óvulos provavelmente também vai ser menor. Então a gente tem que tentar chegar nesse meio termo. Eu sempre falo que o ideal é de 30 a 35 anos. Porque essa é uma idade em que, em geral, a gente tem uma boa quantidade e, teoricamente, a gente tem uma boa qualidade também. Isso também vale para os pacientes oncológicos. Não é que o paciente acima dos 35 anos não possa fazer ou não deva fazer. Vai precisar de uma boa avaliação, então, na consulta eu sempre faço um ultrassom. Nesse ultrassom a gente consegue fazer uma estimativa de quantos óvulos a gente conseguiria no tratamento, qual que é o potencial daquela mulher, e aí, frente a esse potencial, a gente vai juntar risco, custo, benefício. E a gente vai falar, olha, vale a pena fazer, ou mesmo a gente fazendo todo o tratamento, a sua chance de gravidez com esses óvulos vai ser de, sei lá, 5%. E aí a gente vai pensar juntos, será que vale a pena investir? E quando eu falo investimento, não é só a parte financeira, né? É a parte emocional, é a parte física, é esperança, é número de vezes que você vai ter que ir no consultório, é eventualmente você atrasar uma semana de quimioterapia. Será que vale a pena para isso? Tem pacientes que vão julgar que sim, tem pacientes que vão julgar que não. Eu encaro que o meu papel é uma decisão junto com o oncologista. Exato, né? Exato. Eu encaro que o meu papel nessa hora é dar todas as ferramentas que o paciente precisa para decidir. Frente a um tratamento oncológico, em geral, assim, não tem muita dúvida. Assim, até tem um questionamento, né, para alguns casos, mas para a grande maioria dos casos olha, a gente vai fazer o plano assim, 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 a gente vai fazer uma quimioterapia, a gente vai fazer a rádio. Aqui a gente está falando de uma coisa, acho que outra abordagem, então eu preciso dar as ferramentas para o paciente conseguir decidir por ele mesmo, ou aquele casal, e a gente sempre tenta ajudar nesse aspecto. A Silvia está trazendo aqui uma informação, acho que é um tópico importante, assim, né, da questão de como lidar com o medo, por exemplo, de uma mulher que teve câncer de mama, acabou engravidando, ou então está nessa fase de decidir engravidar ou não, e a possibilidade de uma recidiva, né? Eu imagino que tudo isso conta, né? Com certeza. E a forma que a gente lida é com informação. Então, a gente já tem muito bem estabelecido que as pacientes, quando liberadas pelo oncologista, engravidar não aumenta o risco dela de ter uma recidiva, de ter algum problema relacionado ao câncer. E isso já está super bem estabelecido. Tem até um trabalho que é muito interessante, que eles compararam um grupo de pacientes que engravidou e um grupo de pacientes que não engravidou. Por incrível que pareça, o grupo de pacientes que engravidou teve maior sobrevida, menor recidiva. É mesmo. E aí eles foram tentar entender por quê, né? Qual que é o sentido? É uma mulher que teve um câncer e agora está sendo uma bomba de hormônios, que é a gravidez. Como que ela tem menor recidiva? Uma das explicações é que a mulher que engravida talvez é um caso menos grave. Então eles falaram, tá, então vamos separar, vamos parear esses grupos. E aí o resultado foi que foi igual. Então mesmo quando você pareia para mutação de BRCA,
para a presença de linfonodo positivo, para todos os fatores que poderiam trazer um pior prognóstico, uma pior chance de cura, todos esses fatores não tiveram diferença em relação a isso, gestação ou não gestação. Então, assim, resumindo, é informação, é dados científicos para conseguir dar muita segurança. Não, isso acalenta, né? Eu Sim, acho que é com isso. certeza. Eu acho que dá uma segurança muito E não grande. só o paciente, mas o oncologista também. Uhum. Ele também vai ficando mais tranquilo com essas informações. Perguntas? Doutor, temos Renata Lobel conosco. E para uma paciente que não tem acesso, né, a uma FIV, por exemplo, como é que ela pode, de forma natural, tentar engravidar? E também saber um pouco dessa relação da alimentação saudável com a fertilidade. Então, assim, quando o paciente não tem o recurso financeiro, a gente tem algumas instituições, então no SUS tem algumas instituições que tentam ajudar esses pacientes. É uma coisa muito difícil, porque você imagina que a fila é gigantesca, mas tem algumas instituições no SUS que podem ajudar esses pacientes. Quando a paciente está menstruando regular, a gente consegue tentar uma gestação espontânea. Quando a paciente não está menstruando e a gente vai precisar de um tratamento, então, da mesma forma que a gente faz a ovodoação, por que uma mulher doa? Vou tentar explicar isso de uma forma mais simples possível, que aqui é uma logística complexa. Mas quando a gente tem um paciente que vai doar os óvulos, muitas vezes o incentivo para esse paciente doar o óvulo é que ela doando seus óvulos, a pessoa que recebe, ela não pode pagar a doadora, mas a gente pode dar um auxílio no tratamento. Então você pode ajudar a remunerar o tratamento, a pagar o tratamento e não dar o dinheiro em espécie para essa doadora. Então vamos imaginar que eu tenho aqui uma paciente com 40 anos, ela teve um câncer de mama, ela está na menopausa, ela não pode ser doadora, obviamente porque ela não tem óvulo, ela precisa de óvulos. Ela pode, por exemplo, trazer uma amiga. E essa amiga vai doar, não para ela, porque a doação é anônima, mas ela vai doar para outras mulheres. E essas mulheres que vão receber os óvulos vão ajudar a pagar o tratamento dela. Então a gente consegue fazer como se fosse uma permuta de várias pessoas se ajudando. Onde tem isso, Leandro? Nas clínicas de reprodução humana. Tá, então, a grande maioria das clínicas tem essa... A grande maioria das clínicas tem esse tratamento. Cada clínica vai ter uma logística em relação a isso. Isso é uma coisa que eu faço com as minhas pacientes. Então, é uma possibilidade. E, por exemplo, eu tenho junto alguns programas que ajudam pacientes oncológicos. Então, abonos de medicação, redução no custo do tratamento, tudo isso a gente tem feito para pacientes oncológicos. Então, essa é uma forma de fazer quando a gente tem uma limitação do recurso financeiro, que hoje é a grande maioria da população brasileira, é isso, infelizmente. Então, a gente tem conseguido ajudar muitas pacientes, assim, acaba sendo um tratamento muito bonito, muito especial, porque você tem muita gente sendo ajudada ao mesmo tempo. E você tem uma pessoa doando e uma pessoa recebendo, e uma pessoa que recebe, às vezes é uma pessoa que ela tem um recurso financeiro, mas ela não conseguiria engravidar sem aqueles óvulos. Então você tem um ciclo virtuoso aí de todo mundo se ajudando. E em relação à alimentação, eu acho que é fundamental uma alimentação saudável, estilo de vida saudável. A gente tem dados que paciente com sobrepeso ou desnutrição tem uma piora no status reprodutivo, você tem mais dificuldade para engravidar, você demora mais para engravidar. Então, hoje, uma rotina que eu tenho feito para todos os meus pacientes que vão fazer uma fertilização in vitro, eu incluí no tratamento uma consulta com o nutricionista. Então, todo mundo passa com o nutricionista para fazer uma avaliação, para entender onde está deficiente, como pode melhorar, porque aqui a gente está falando de porcentagens e se eu conseguir dar mais 1% de chance de gravidez para essa paciente, eu acho que vale a pena. E acho que pode incluir várias outras coisas. Sim, né? psicólogo, atividade física. Psicólogo. Eu cheguei a fazer até acupuntura. Sim, né? Acho que tem aí um pacotinho aí de coisas que, sim, com certeza. Que sem dúvida, focando em bem-estar, né? Eu sim, acho que com certeza. é o que a gente estava falando aqui o tempo inteiro. Você tem mais alguma aí? A Roberta do canal Vai Por Mim gostaria de saber, doutor, se menstruar durante o tratamento com tamoxifeno é algo ruim. Não é nem ruim nem bom. A gente só tem que tomar cuidado, principalmente com pacientes que desenvolvem anemia
que esse sangramento, além da anemia que pode ter por causa do tratamento oncológico, se ter mais esse sangramento pode ainda piorar, o paciente ser submetido à transfusão sanguínea. Então, só esse cuidado que tem que ter, mas não quer dizer nem que é bom nem ruim. Vamos mais? E a Lu Lomeu gostaria de saber se para a preservação da fertilidade, se existe uma medicação menos agressiva, anastrozol ou tamoxifeno. Então, para pacientes com câncer de mama, que a gente tem que evitar o aumento do nível de estradiol, a gente vai utilizar algumas medicações para reduzir esse nível de estrogênio durante o estímulo. A gente pode usar o tamoxifeno ou o letrozol, principalmente. E a gente usa o letrozol ou o tamoxifeno junto com o estímulo. Então não é que ele é menos agressivo, o estímulo, a gente usa a mesma dose da medicação, só que a gente vai usar o letrozol, por exemplo, para diminuir o nível circulante de estrogênio. E esse é o cuidado especial que a gente tem que ter. Então, eu não queria entrar em tantos detalhes para não parecer tão técnico, mas a pergunta trouxe aí, acho que é bem legal. Pode sim fazer o tratamento e aí a gente consegue dar bastante segurança. Mais? A Anne gostaria de saber, doutora, ela está contando que ela conseguiu congelar apenas um óvulo antes de começar a quimioterapia para câncer de mama triplo positivo. Tem alguma explicação para esse número tão reduzido? Tem uma relação com tumor ou com uma menopausa precoce? Tem algumas pacientes, e isso a gente observa em alguns grupos de pacientes, que já tem uma reserva ovariana menor antes do início da quimioterapia. Então tem um trabalho que eu estou levantando, essa publicação deve sair em breve, que alguns tipos de pacientes, existe uma dúvida, talvez pacientes com mutação de BRCA, tem pacientes com tumor oncohematológico, então pacientes com linfoma, com leucemia, que tem uma reserva menor antes da quimioterapia. Isso não é uma certeza, tem pacientes que têm uma reserva ótima, mas pode ser uma explicação. E também tem a questão que, para essa paciente, talvez o estresse, todo que está gerando o tratamento, o tumor, possa estar prejudicando a coleta em si. Do ponto de vista geral, nos estudos, a gente não tem essa diferença, a gente consegue o mesmo número de óvulos de paciente com câncer de mama e sem câncer de mama. O número de óvulos, teoricamente, é igual nesses dois grupos, mas se a gente for pegar aquela paciente no grupo específico, talvez para aquela paciente o tratamento não foi bom. Tinha uma pergunta aqui comigo, que específica de pacientes pós-linfoma de Hodgkin, se pode ter filho. Tem algum? Pode, com certeza. E mais uma, né, perguntando quais exames para fazer após o câncer, para saber se ainda pode ter filho. A gente tem que ver se essa mulher está menstruando e se ela está saudável. Uhum. Também a gente não é só a menstruação, a gente tem que ver se ela tá tudo bem para ela aguentar e levar uma gravidez. Então, tem bastante especialista em reprodução humana disponível? Tem aumentando, está aumentando cada vez mais. Na área de preservação da fertilidade, a gente tem tentado divulgar, a gente tem alguns profissionais, é uma área que eu me especializei, e tem alguns outros profissionais focados e divulgando conteúdo nessa área. E no Brasil inteiro a gente tem especialistas em reprodução humana, tem congressos, agora estava num congresso europeu recente, tinha acho que mais de 10 mil. Tá acabando? Então tem que dar tchau pro Instagram. Tchau, gente. A gente tchau. Segue aqui um pouquinho. Antes que a gente esqueça. E isso assim, tem muita gente atuando e trabalhando e cursos nessa área, então acho que não vai ter dificuldade para encontrar um especialista. Tá bom, tá bom. Eu acho que a gente chegou à reta final mesmo, Ale. Acho que cobrimos tudo aqui. Tem alguma outra coisa, assim, que você acha que a gente não abordou, que você acha que é importante a gente falar? Assim, talvez para resumir tudo que a gente falou, acho que a gente nunca pode perder a esperança de nenhum aspecto e também não do aspecto reprodutivo. Eu recebo às vezes mensagem de paciente, eu já fiz a quimioterapia e eu não estou mais menstruando, acabou o meu sonho. E como a gente comentou aqui, tem outras possibilidades. Talvez não era a possibilidade inicial que essa pessoa imaginava, mas aí também tem entender a sua realidade, entender a situação que você está e a partir daqui o que a gente vai fazer. Então, um recado é, se esse realmente é um desejo, ir atrás. Como eu falei, a limitação financeira acaba sendo ainda uma coisa muito importante, mas a gente tem formas de tentar contornar isso de forma ética e legal, dentro das normas do Conselho Federal de Medicina.
Então, assim, sempre buscar bons profissionais, pessoas que vão estar aí para te ajudar, e sempre de uma maneira ética e pensando sempre no paciente. Esse é o foco que a gente sempre tenta transmitir. E acho que tem uma coisa, né, Ale? Acho que assim, tem a doação e tem a adoção mesmo, Sim, né? e tem a adoção. Você poder adotar, Perfeito. de repente, uma criança que pode estar precisando. Perfeito, né? a gente focou muito aqui pensando na mulher engravidar, mas tem outras formas de ser mãe. E a adoção é uma forma igual. Então a gente tem as pacientes que falam, sou mãe do coração, é isso mesmo. Sem dúvida. A gente focou muito na paciente que quer engravidar, mas tem pacientes que falam, eu não quero, assim, eu não preciso, eu não quero passar por isso, eu não quero ficar barriguda, eu não quero ter estria. Talvez para essa paciente a adoção é um caminho melhor. Tem paciente que fala, eu tenho esse sonho de gestar, de amamentar, de ter o parto. Para essa paciente que entrou na menopausa, que não vai conseguir mais ter com os óvulos dela, a ovudoação pode ser um caminho. Muito bom. E o YouTube? Então, a gente tem tentado divulgar bastante informação, como a gente está fazendo aqui. Então, quem quiser mais informação em relação à parte de reprodução, que eu falo tanto de casos oncológicos quanto não oncológicos, pode me seguir tanto no Instagram, que é @dr.alexandrelobel, no Facebook, que também é Dr. Alexandre Lobel, Dr. Alexandre Lobel, e a gente começou recente um canal no YouTube que chama Mente Fértil, então consegue achar lá. O objetivo não é só falar da parte de infertilidade, de tratamentos de infertilidade, mas também falar de fertilidade. Esses primeiros vídeos, principalmente que eu estou divulgando, é para falar como você sabe o seu período menstrual, o seu período fértil. Falei bastante desse impacto da idade na fertilidade. Se conhecer, né? Exatamente. Então, um pouco do quanto a gente precisa se conhecer. Perfeito. Né? É o conhecimento, é o que a gente falou desde o começo. Quando você tem informação, você sabe como utilizar essa informação e você escolher o que vai ser melhor para a sua vida. Então, o objetivo também desse canal não é só falar de FIV, de fertilização, mas é falar da fertilidade de maneira geral. Por isso que o nome é Mente Fértil. Legal. É pensar nisso aí. Legal. Bom, gente, eu gostei muito. Muito obrigada, doutora Alexandre. Espero que vocês tenham aproveitado. Tem gente chegando aí, tô vendo que tem gente entrando. Acho que o nosso pedido é que você realmente pode assistir tudo lá do comecinho. Você pode marcar as pessoas. Esse é um vídeo que fica disponível na nossa rede. Lembrando que a gente encerra hoje o dia 3 da nossa semana de qualidade de vida. E amanhã a gente fala, né? A gente encerra essa nossa primeira semana, como eu já prometi, tem mais semanas vindo por aí, então, porque tem mais temas pra gente debater, apresentar e discutir. E amanhã a gente fala de cuidando das emoções, tá bom? Então até amanhã, mais uma vez, obrigada, doutora Alexandre. Tchau, tchau. E a gente fica por aqui. Tchau, tchau.